O inventário está terminando. Foi essa frase que nós ouvimos quando colocamos um imóvel à venda. O proprietário nos informou que o inventário estava na fase final. Claro, o inventário estava na fase final. Então, a gente correu atrás, encontrou um comprador e a negociação aconteceu. O sinal do negócio foi dado e nós seguimos com a venda com todo o processo. O cliente que estava comprando precisava financiar o terreno, a gente solicitou análise de financiamento e também a avaliação da engenharia da Caixa. Só que o inventário não terminou. Começaram a aparecer pendências, documentos faltantes, divergências de informações e algumas situações que dependiam ser corrigidas e ainda dependiam de uma autorização judicial. O que parecia estar na reta final demorou muito mais. Na verdade, passou 1 ano, passou 2, e o comprador muito bravo pela demora. Nada se conclui, nada se termina. E agora, de quem é a culpa? O inventário, ele ainda não estava pronto quando foi vendido. Então, talvez essa venda não pudesse ter sido concluída, não é verdade? Então, agora imagina a situação que nós passamos e a situação do comprador. Ele tinha comprado um imóvel, tinha dado sinal de negócio e estava esperando a documentação para poder avançar, para poder fazer a construção, para poder conseguir o crédito de financiamento para viabilizar o seu sonho e o seu projeto. Nós, na imobiliária, ficamos com uma situação extremamente constrangedora, precisando administrar uma expectativa que havia sido criada lá no início da negociação. Só que aí não teve conserto, o negócio precisou ser desfeito. E a nossa credibilidade ficou atingida porque nós falhamos, né? Nós dissemos ao comprador que o inventário estava terminando. Então, gente, isso ficou uma lição muito importante. Quando o imóvel está em inventário, não basta perguntar: o inventário está terminando? É preciso perguntar em que etapa que ele está. Porque dependendo da etapa que ele está, não adianta vender o imóvel. Porque quando a gente está em um processo judicial ou até extrajudicial, nós não temos uma determinação de datas, porque não depende de nós, nem do vendedor, nem dos inventariados, inventariantes, partes que estão participando desse processo. Depende apenas do processo judicial. E nem sempre o processo judicial anda de acordo com o que a gente espera. Então, alinhar todas as expectativas do inventário é um dos pontos principais. Se você entender que toda a documentação está correta, que não existe nenhum tipo de pendência, nenhum tipo de divergência e que realmente esteja na reta final, aí sim você pode concluir o negócio. Quando existem divergências, quando existem documentos faltantes, isso significa que a negociação ainda não pode ser concluída, que o imóvel não vai poder ser transferido para a parte que está comprando. Tem que entender, tem que perceber que existe uma diferença enorme entre dizer que está finalizando, que está quase pronto, a documentação está pronta, o inventário está pronto e agora é só finalizar o processo de venda. No inventário judicial, inclusive, a legislação estabelece regras específicas para a administração e a alienação do bem do espólio. E o Código do Processo Civil prevê, lá no artigo 619, que a alienação de bens depende da autorização judicial, depois de ouvidos os interessados, ou seja, todos os inventariantes, os que são donos, estão querendo vender esse imóvel, tudo isso precisa estar previsto antes de fechar o negócio. Então, se você está comprando, vendendo um imóvel que está em inventário, não confie apenas na informação de que está terminando. Peça para que estabeleça-se uma situação documental jurídica antes de criar uma expectativa do prazo ou da conclusão do negócio. Quem é corretor de imóveis precisa estar com isso alinhado antes de começar a anunciar o imóvel. Para quando que essa documentação vai estar pronta? Qual é a garantia que eu vou vender esse imóvel e que ele vai ser transferido dentro do prazo combinado com o comprador? Porque o problema não é necessariamente vender o imóvel que está em inventário. O problema é vender sem saber exatamente o dia que vai ser concluído esse processo e o momento em que a compra realmente vai ser validada entre comprador e vendedor. Depois da experiência que eu vivi aqui na imobiliária, uma frase muito clara ficou para mim: eu não vendo mais promessa de que o documento vai sair. Eu entendo primeiro o que precisa acontecer para que esse processo seja concluído, para que esse processo aconteça. E no mercado imobiliário, a informação completa não vai criar falsas expectativas para quem está comprando. A expectativa, ela sem aquela clareza, ela pode transformar uma venda em um problema. E para você que é corretor, em um pesadelo.
chegando a gerar dúvidas sobre a sua índole, sobre o seu caráter e principalmente sobre a sua capacidade. Então não esqueça, menos está quase pronto e mais nós sabemos exatamente o que falta.